E aí, pessoal, tudo bem? Vamos começar a falar sobre essa temporada de 2024 porque houveram algumas situações que a gente precisa observar e que vão ficar para a história da Fórmula 1 e a gente viu a história ser escrita ao vivo e a cores sob o domínio do capitão holandês, o holandês voador Max Verstappen. Primeiramente, tá? Apesar da parábola com David Jones, a gente viu um piloto dado como morto por muitos em certa medida do campeonato, tá? Chegou um ponto que as pessoas diziam que era questão de tempo para o Norris vencer, porque o carro da McLaren era o melhor disparado. Fato é, o Verstappen teve o melhor carro e foi o melhor por muito. China talvez seja discutível, mas foi o melhor por muito nas 5 primeiras etapas, tá? Uma delas, a Austrália, ele abandonou, então vamos colocar 4 primeiras etapas que ele não teve culpa. 4 primeiras não, mas essas 4 corridas. E depois disso, ele teve a maior parte do tempo o terceiro melhor carro, atrás de Ferrari e McLaren, ou às vezes atrás de Mercedes e McLaren, e algumas poucas corridas, umas 5, se eu não me engano, pelos meus cálculos foram 5, ele teve o segundo melhor carro. Tá? Caso de Holanda, Espanha, Singapura, se a gente forçar um pouquinho, Áustria, esses casos ele teve o segundo melhor carro. Tá? Em dado momento ele teve até o quarto melhor carro, se você for um pouco louco de reconhecer, mas no Brasil não fosse a chuva, seria uma corrida complicada, tá? México também, meu Deus. Mas há quem diga que ele teve o terceiro carro nessas situações, então não vamos colocar aqui que no contexto geral, a maior parte das corridas ele teve o terceiro melhor carro, e isso diz muito sobre o piloto, que é o Verstappen, tá? Claro que o Pérez colocou o desempenho do carro um pouco abaixo de todo mundo, mas a gente não pode negar que quando o Pérez tinha o melhor carro disparado, ele conseguia pelo menos chegar em segundo na maior parte das corridas. E esse ano brigou para pontuar. Então, assim, um carro muito bom consegue equilibrar o Pérez um pouco, mas o carro era tão ruim, mas tão ruim, que talvez o que o Pérez entregou seja o que qualquer piloto comum entregasse. E não porque ele é horrível. Tá? Já pararam para pensar nisso? Já se colocaram na situação de que talvez o Pérez não seja tão horrível como muitos pensam e que ele está entregando apenas o que um piloto mediano entregaria, um Gasly, um Ocon, e simplesmente é o Verstappen que está se provando o melhor piloto da história, tá? Pensem um pouco nesse caso aí, porque, cara, algumas corridas o Verstappen tirou leite de pedra. Azerbaijão é a prova disso. Ele não tem sentido o que aconteceu no Azerbaijão ele pontuar tão bem assim. E ele conseguiu fazer. É um piloto assim que de fato vai entrar para a história, né? Mas vamos continuar a nossa análise da corrida. Vou falar sobre poucas coisas da corrida e mais coisas, poucas coisas da corrida e mais coisas sobre um panorama geral desse campeonato que acabou. A farsa Lando Norris foi exposta, na minha opinião. Acho que ele sai como o maior derrotado desse campeonato, porque além de ser o segundo colocado, e na minha opinião o segundo sempre é o maior derrotado de um campeonato, foi exposto que ele não é o que a mídia britânica colocava pra gente, né? Muitos pilotos da mídia britânica, Damon Hill, o próprio Nico Rosberg, quando ia dar entrevista na Sky Sports, falava que era o melhor talento do grid, que depois o Verstappen era o melhor piloto. E a gente não viu isso acontecer, muito pelo contrário. Quando o Leclerc teve o segundo melhor carro ou o primeiro, deu muito mais dor de cabeça para o Verstappen do que o Norris deu, tá? E isso é um fato. O Leclerc em algum momento chegou a tirar a diferença para o Verstappen. E o Norris não conseguiu fazer isso por mais de 2 corridas consecutivas. Então, é um caso para a gente observar, tá? E 2022 no caso, o carro do Verstappen era muito melhor que o desse ano. Então, fica aí a exposição, tá? Falando da Mercedes, assim, eu já tinha colocado até nos palpites do BZ que eu acreditava muito no Hamilton sendo P2 no campeonato, porque a Mercedes, quando tem um carro bom, o Hamilton e o Russell conseguem performar muito bem. Quando as pistas estão em condições frias, o carro da Mercedes tende a performar bem, então provavelmente seja um carro que tenha problema com superaquecimento de pneus. E isso prova muitas corridas desse ano. Isso prova não, mas isso é uma evidência de que muitas corridas desse ano, que o Russell começava bem, mandando o ritmo e ia só perdendo a posição com o decorrer da corrida, prova que é um carro que talvez tenha problemas de gestão de pneus,
mas que vai terminando a temporada de 2024 com boas expectativas para o ano que vem, tá? Para 2025. Eu realmente acredito que a Mercedes pode mandar um carro para ser campeão, para o Russell ser campeão ano que vem. E eu tô com mais confiança na Mercedes, até pela figura do James Ellison retornando, do que para Ferrari e McLaren. Tá? Red Bull nem se fala. Então, fiquem de olho no que vai aprontar o ano que vem o George Russell e o Andrea Kimi Antonelli. Ferrari tentou foder os dois pilotos hoje, né? O Sainz e o Leclerc tiveram uma rusga. Assim, o Sainz não tem que dar posição porra nenhuma pro Leclerc, né? Acho que o que aconteceu ali foi normal, foi natural. O Leclerc tá certo, ele tem que parar de ser bonzinho o tempo todo, tem que parar de tratar o Sainz como um amigo dele e começar a ser cuzão. Eu acho que o Leclerc não consegue ser cuzão ainda, ele é aquele cara, as garotas costumam separar os homens entre gato preto e Golden Retriever, e o Leclerc é extremamente Golden Retriever na pista, e isso não pode acontecer, tá, gente? Ele precisa ser um pouco babaca, precisa ser um pouco odiado. O Leclerc é um piloto que muito dificilmente ele é odiado pela pessoa dele, diferente dos campeões. O Alonso é odiado pela pessoa dele, o Verstappen também, o Hamilton também, até o Norris, que não é campeão nem vai ser, mas tem algum hate no Norris pela pessoa dele. O Leclerc precisa trazer um pouco disso para si, porque é assim que se faz um campeão na Fórmula 1. Você tem que ser um pouco cuzão, tem que ser um pouco odiável. E o Leclerc não tem nada disso. E assim, porra, o Sainz conseguiu finalizar essa parceria com a Ferrari com chave de ouro, mostrando que é um piloto, quando o carro não dá para disputar título nem vitória, é um piloto extremamente consistente e veloz, tá? O negócio dele é quando o problema chega lá na frente. O que é curioso para mim essa temporada é que o Leclerc e o Norris acabam com, se continuar da forma que está, acabam com o mesmo número de vitórias, sendo que o Norris teve o melhor carro que o Leclerc por 70% da temporada. Então, mais uma estatística que fica pra gente. E o Russell só não empata nesse número de vitórias porque foi roubado pela própria Mercedes em Spa, né? Não vamos esquecer disso. Ele vence a corrida, mas é desclassificado por problema de peso, uma coisa assim, que ele não teve culpa nenhuma, né? Então, um dado curioso pra gente tratar sobre o Norris. E também precisamos falar sobre o Piastri, que desapareceu nessa reta final. Não sei o que aconteceu com o Piastri. Foi de fato uma piada, trocadilhos à parte, mas vem sendo uma piada nessa reta final, vem desaparecendo. Não sei o que está acontecendo, se ele ainda estava tentando ajudar o Norris. Eu acredito que o caso de hoje não, mas vamos aguardar para ver como é que o Piastri vai começar ano que vem, que caso a McLaren entregue o melhor carro, nas minhas expectativas ele já iria superar o Norris em desempenho, né? E por esse final de campeonato parece que não, tá? Então vamos ter que observar como é que vai ser a reta final do Oscar Piastri, tá? Mas é isso que eu queria falar. Tem uma fala também para finalizar o vídeo do Alonso falando que espera que 2026 ele esteja brigando com o Verstappen. E assim, né? Os pilotos desse grid precisam entender que não adianta, não dá para brigar com o Max Verstappen. Ele é inevitável. E é isso. Inevitável Max Verstappen, tetracampeão mundial, o melhor piloto da história da Red Bull, tá? E assim, em talento bruto, eu tô com o Jenson Button. É o melhor talento bruto da história da Fórmula 1. Ó, pessoal, compartilha esse vídeo, dá um like, se inscreve, deixa um comentário que ajuda pra caramba. E é isso, até a próxima. Valeu!